Bom, a gente fala de um desdobramento, uma consequência dessa exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, ainda na esteira do vídeo que foi feito pelo youtuber Felca, falando sobre a situação do influenciador, o Ítalo Santos, e também do marido dele, Israel Vicente. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão dos dois acusados justamente de exploração de menores. Vamos até João Pessoa, ao vivo, capital da Paraíba. O Leonardo Abrantes está chegando por aqui com informações para nós. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Adriana. O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, nega em segunda instância o habeas corpus e mantém, na tarde de hoje, a prisão do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente. Eles são investigados por suspeita de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular. Na avaliação do ministro, a ordem da prisão feita pela Justiça paraibana está devidamente fundamentada, então não haveria motivo para desfazer essa decisão. E um dos principais destaques aí feitos pelo ministro foi a maneira como esses influenciadores exploravam a imagem dos menores, citando, inclusive, no despacho, citando sobre as roupas que eram inadequadas para os jovens, as danças sugestivas e as insinuações de práticas sexuais. Lembrando que essa é a segunda tentativa de habeas corpus da defesa do Ítalo Santos. Uma aconteceu no sábado, através do Tribunal de Justiça da Paraíba, que não teve sucesso. O caso seguiu para a segunda instância no STJ e também foi indeferido. Eles seguem presos aí no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, mas pediram para ser levados para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista. A Justiça ainda não se posicionou sobre o assunto, mas a expectativa é que, de acordo com decisão da Justiça Paraibana de ontem, é que eles fiquem presos no presídio do Roger, que fica aqui na capital da Paraíba, em João Pessoa. Eu volto com vocês. Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. A gente fica, então, aguardando essa decisão aí da transferência dos dois para Paraíba. Antes da gente seguir para outros assuntos de hoje, eu queria comentar com vocês sobre o caso do Ítalo Santos, que está sendo muito falado e comentado desde a denúncia do youtuber Felca. Mas, de repente, parece que a gente está falando de um caso, que só existe um abuso. E, na verdade, a gente não está falando de um Ítalo, a gente está falando de muitos. De muitas situações de exposição inadequada de crianças e adolescentes, de exploração da imagem, de adultização, de exploração sexual mesmo dessas crianças e adolescentes. Ontem, no Jornal da Band, eu comentei sobre esse caso e falei sobre a Camilinha, que é a personagem e a pessoa, né, que está no centro de toda essa denúncia, porque ela foi, por muitos anos, a imagem dela foi explorada pelo Ítalo Santos e com muito cunho sexual, com toda a privacidade exposta nas redes, isso desde os 9 anos de idade. E eu comentei no Jornal da Band que a Camilinha, quando agradeceu, elogiou o Ítalo, ela diz isso sem se dar conta da complexidade da violência, da gravidade da violência que ela sofreu, que ela não sabe o que ela está dizendo quando agradece o Ítalo Santos. E muita gente nas redes, muitas pessoas me perguntaram assim, mas um jovem de 17 anos não é capaz de tomar decisões, de saber o que pensa e o que deseja? Sim, deve ser capaz. Agora, se a gente está falando de um jovem que frequentou a escola, que teve uma família presente, que teve tempo para amadurecer, para aprender a refletir sobre cada decisão e os efeitos de cada uma delas, esse jovem aos 17 anos é esperado que ele saiba o que quer da vida, o que pode começar a decidir ainda com o acompanhamento dos pais. Só que não é o caso das crianças que o Ítalo Santos explorou por tantos anos. Não é o caso da Camilinha. A Camilinha disse uma frase ontem que a Camilinha não existiria sem o Ítalo Santos. E é verdade. Ela é uma invenção dele. A Camilinha virou produto, virou personagem antes de virar gente. Quando uma criança de 9 anos começa a ser aliciada, seduzida com a promessa de presente, de fama, de ficar conhecida nas redes, essa criança passa por um processo de lavagem cerebral. Aos 12 anos, ela já estava dentro da casa dele. É quase como se fosse uma
transformação, uma captura mesmo do pensamento, da formação da identidade, uma domesticação. E ela foi aprendendo ali que quanto menos roupa vestisse, quanto mais rebolasse, quanto mais a privacidade estivesse exposta, maior seria o sucesso e mais dinheiro no bolso de quem estava atrás dela. Agora, quem é o algoz da Camilinha? É só o Ítalo Santos? Não. É o Ítalo, é o algoritmo, as plataformas que lucram com essa exposição, com essa sexualização de crianças e adolescentes, as famílias omissas que, talvez até por não entender a gravidade da violência, permitem, mas também lucram com a renda desses crimes que são cometidos contra essas crianças, e pedófilos, uma rede de pedófilos que alimenta essa exposição. E curiosos, que não condenam, que condenam a pedofilia, mas que não condenam esse tipo de exposição e que estão lá, dando like, compartilhando. Então, eu entendo que a Camilinha vive uma grande frustração. Ela deve se sentir sem chão para quem desde os 9 anos achou que a vida era o que acontecia dentro da casa do Ítalo, que achou que viver era aquilo lá. Só que a frustração viria de qualquer forma, porque nessa rede criminosa de pedofilia, de exploração sexual de crianças, pessoas são produtos e produtos são descartáveis. Daqui meses ou poucos anos, a Camilinha iria entender que uma outra novidade para sofrer essa superexposição surgiria e ela deixaria de existir. Então, o que eu desejo para Camila e para todas as crianças e adolescentes que passam por essa situação de exploração e de superexposição é que elas consigam enxergar, entender quem elas são de verdade, sem Ítalo, sem algoritmo, sem uma rede de pedófilos. E para concluir, filho não é produto, filho não é passaporte para a fama, filho não é bilhete premiado da loteria. Filho exige responsabilidade, respeito, comprometimento, atenção, presença de mãe e de pai pela vida toda. Isso é respeitar um filho.